Olá pessoal, eu irei gravar aqui a correção do simulado que foi feito na última segunda-feira para que vocês possam estudar aí para o Enem, tá certo? É muito importante que vocês não só corrijam, mas estudem as questões, aprendam a fazê-las de forma consciente para que possam fazer uma boa prova no Enem, tá certo? Então vamos para a correção. Eu vou dividir aqui em vídeos, né, em 3 ou 4 vídeos, para que cada um dos vídeos não fique tão longo. Aí você pode assistir um, depois o outro, conforme aí o seu tempo, mas não deixe de ver cada um, tá certo? Vamos então para o nosso slide. Pronto, vamos começar aqui do início. Pronto, vamos começar com as grandezas proporcionais, tá certo? Antes que eu comece a correção, só relembrar um pouco aqui o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Bom, A, ou seja, uma grandeza A é diretamente proporcional a uma grandeza B se somente se acontecer o seguinte, ó. Se você pegar cada valor da grandeza A e dividir pelo valor correspondente em B, você vai sempre encontrar o mesmo valor, que é o que chamamos de constante de proporcionalidade. Então, a característica de duas grandezas diretamente proporcional é que a divisão desses valores é sempre igual a K. Ou seja, de um modo geral, as grandezas são diretamente proporcional quando uma cresce e a outra também cresce, na mesma proporção. Ou seja, se uma duplicar, a outra também duplica. Se uma triplicar, a outra também triplica. Ok? É claro que eu posso expressar também essa relação, posso aplicar aqui mesmo pelos extremos, e dizer que A é igual a K vezes B, ou seja, eu posso escrever uma grandeza em função da outra. É uma espécie de função linear, né, do primeiro grau. Tranquilo? Já as grandezas inversamente proporcional, ela tem a seguinte propriedade. A é inversamente proporcional a B se e somente se a multiplicação de A por B for igual a K. Nesse caso ocorre o inverso, né? Por exemplo, quando uma grandeza cresce, a outra diminui, tá certo? Então o produto delas é sempre constante. Lá na direta, a divisão é constante. Aqui na inversa, a multiplicação é constante. Também podemos expressar essa relação de uma grandeza em função da outra, ou seja, A em função de B. A é igual a K vezes o inverso de B, ou seja, A igual a K sobre B. Um exemplo prático aqui, só para vocês perceberem essa relação nas formulazinhas matemáticas ou da física, é o seguinte, ó, por exemplo, velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Eu posso expressar essa relação ainda dizendo que o espaço é igual à velocidade vezes o tempo, ou ainda que o tempo é o espaço sobre a velocidade. Nós temos aqui a mesma relação escrita de maneira diferente. Então, ó, se eu considerar aqui o t como uma constante, esse caso aqui, vamos pegar essa 3 aqui, ó, nós notamos aqui que o S e o V é uma divisão. Então, o espaço e a velocidade são grandezas diretamente proporcional, ou seja, se uma crescer, a outra também cresce, tá certo? Isso pode ser visto aqui na divisão, ou se elas estiverem em membros diferentes, elas vão estar na mesma linha. Note que o S aqui está no primeiro membro e o V está no segundo, mas eles estão em linha, né? Estão numa linha reta. E aqui também, ó, V e S estão na linha reta. Note agora que vamos considerar o S como a constante, né? E vamos analisar o V e o T, essa segunda relação aqui, ó. Note que é uma multiplicação. Então, se é uma multiplicação e o S aqui nós estamos considerando como constante, significa dizer que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menor o tempo para se alcançar o mesmo espaço. Então, são grandezas inversamente proporcional. Você pode notar isso quando elas estão em membros diferentes, na diagonal. O V aqui e o T estão em membros diferentes, estão em diagonais.
aqui também, ó, T e V estão em diagonais. Já se eu considerar o V como constante, qual a relação entre S e T? Vamos aqui para a primeira relação, ó. A primeira relação, considerando o V aqui como a constante, o S e o T é uma divisão. Logo, o espaço e o tempo são diretamente proporcionais. Ok? Ó, nas outras, eles vão estar em linha. ST aqui em linha, ST aqui em linha. Tranquilo? Vamos então para as questões. Observe. 2 é diretamente proporcional a 3, assim como 30 é diretamente proporcional a... Traduzindo aqui do português para a matemática, 2 é diretamente proporcional a 3, assim como 30 é diretamente proporcional a... É o mesmo que dizer, ó, em formas matemáticas. 2 está para 3, assim como 30 está para x. Para x, né? Cada uma dessas divisões tem o mesmo valor, são iguais, porque todas elas seriam igual a k, né? Igual um valor único. Então, aplicando aqui meios pelos extremos, o 2 multiplica o x, vai ficar 2x, que é igual ao 3 que multiplica o 30, né? Multiplicando aqui em cruz, dá 90. Então, x é igual a 90 dividido por 2, x é igual a 45. Muito fácil essa questão. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Antônio e Pedro têm 15 mil, vou marcar aqui o 15 mil, oriundos da venda de um veículo. A divisão do valor será feita de forma diretamente proporcional ao investimento inicial de cada um. A parte de Antônio será igual a 9, vou marcar aqui. E a parte de Pedro será proporcional a 6. Após a divisão, caberá a Pedro. Vou fazer uma tabelinha para a gente traduzir esses dados. Antônia, aqui, ó, a quantidade que ela vai receber dos 15 mil, eu vou chamar de A. E a Antônia investiu R$9, certo? Já Pedro, a parte que ele vai ganhar, eu vou chamar de P. E ele investiu R$6. Quanto é que vai ganhar cada um? Se eu somar aqui o A com o P, né, ou seja, a parte que Antônio vai ganhar com a parte que Pedro vai ganhar, vai dar justamente os 15 mil reais. Se eu somar o 9 com 6, dá 15 reais. Eu posso aqui estabelecer a proporção da seguinte forma: A dividido por 9 é a mesma coisa do P dividido por 6, que é a mesma coisa do 15 mil dividido pelo 15, porque as divisões são iguais, já que nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Eu vou escolher aqui dividir o 15 mil por 15. Eu vou dividir aqui o valor a ser dividido pela soma das partes. Nós vamos encontrar aqui a razão de proporcionalidade. 15 mil dividido por 15 dá 1.000. Qual o significado desse 1.000? Significa dizer que para cada R$1 investido, Pedro e Antônio vão ganhar R$1.000. Então, nesse caso aqui, a Antônia investiu 9. Então, ela vai ganhar quanto? Ela vai ganhar 9 vezes 1.000, vai ganhar R$9.000. Ok? Já Pedro investiu R$6. Então, para cada R$1 que ela investiu, vai ganhar R$1.000. Então, 6 vezes 1.000 dá R$6.000. Tranquilo? Então, a pergunta é: após a divisão, caberá a Pedro receber a quantia de R$6.000. Tranquilo? Note que se eu somar aqui o 9.000 com 6.000, dá justamente os 15 mil. Vamos para a questão de número 3. Três grandezas, L, M e N, são tais que L é diretamente proporcional a M. A gente já sabe o que fazer com grandezas diretamente proporcional. Então, significa dizer que L dividido por M é igual a K. Tá certo? E M é inversamente proporcional a N. Quando as grandezas são inversamente proporcional, então a multiplicação entre elas que é igual a constante. Então, M vezes N é igual a K. Vou chamar uma de K1 e a outra de K2 para não misturar, tá certo? Então, o que acontece quando M é igual a 4 e N 18? Aí o L vai ser 60. Então, ó, eu posso substituir aqui o L e o M por 4 e 60, né? Então, o L é 60 e o M é 4. Então, vai ficar assim. 60 sobre 4 igual a K. Então, o K1
vai ser essa divisão. 60 dividido por 4 dá 15. O K é constante, vai ser sempre 15, independente de quem sejam os valores de L e de M correlacionados. Então, nós queremos saber agora o seguinte, aqui embaixo, M vezes N é igual a K, K2. Quando o M é igual a 4, né, o N vai ser 18. Então, vou trocar aqui os valores de M e N por 4 e 18. Então, o K2 vai ser 4 vezes 18, dá 72. Então, já temos o valor aqui de K. O que acontece quando o L for 45? A gente quer saber aqui, como a nossa resposta, quanto é que vale o M mais N. Bom, então vamos descobrir quem é o M e quem é o N quando o L for 45. Vamos usar a nossa primeira relação aqui, ó. Já sabemos que o K1 é 15. E o L aqui a gente vai considerar como sendo 45. Vamos substituir. Então, aplicando aqui meios pelos extremos, 15M é igual a 45. Esse 15 passa dividindo 45, então 45 dividido por 15 é 3. Tomando aqui o M igual a 3 e o K2 igual a 72, né? Então vamos descobrir o N. 3 vezes N é igual a 72, passo 3 dividindo, 72 dividido por 3 dá 24. Queremos M mais N, então 3 mais 24 é 27, ok? Letra C. Tranquilo? Vamos para a questão de número 4. A grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A. Então, ó, G sobre A igual a K. E inversamente proporcional a B, ou seja, o G é inversamente proporcional a G. Vou colocar aqui em vermelho desse lado direito do vídeo. G vezes B igual a K2. Bom, sabe-se que quando o valor de A é o dobro do valor de B, o valor de G é 10. Ou seja, quando A é igual a 2B, vou colocar aqui, G é igual a 10. Vamos substituir esses valores nessa primeira relação. Vou trocar o G por 10 e o A por 2B. Vai ficar assim. 10 dividido por 2 sobre B. Então, vamos simplificar aqui. 10 dividido por 2 é 5. Né? Então, K1 é igual a 5 sobre B. Então, eu posso trocar aqui o K1 por 5 sobre B. Então, vai ficar assim essa relação. Relacionar aqui as três incógnitas, G, A e B, né? Aí faz-se a pergunta. Quando A vale 45, aliás, quando A vale 144 e B vale 40, o valor de G é... Então, nós vamos trocar o A por 144 e o B por 40. E vamos descobrir o G. Vamos aplicar aqui meios pelos extremos. Antes que eu aplique aqui meio pelos extremos, vamos diminuir esses valores. Dá para simplificar o 5 por 40. Qual é o número que dividiu o 5 e o 40 ao mesmo tempo? O 5. Então, vou dividir o 5 por 5 e o 40 também por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 40 dividido por 5 dá 8. Tranquilo? Aplicando agora meios pelos extremos, o G vai multiplicar o 8 e o 144 vai multiplicar o 1, multiplicando aqui em cruz, né? Então vai ficar 8G, que é igual a 144. O 8 vai dividir o 144, e fazendo essa continha, encontramos 18. Tranquilo? Opção C. E agora nossa quinta questão, a última deste vídeo, né? O número 5 é inversamente proporcional a B. Eu até poderia escrever 5 vezes B é igual a K, mas eu vou fazer de um jeito diferente. Vou fazer só colocar aqui, ó, que os 5B são inversamente proporcional e P, né? Ou seja, você pode lembrar que eles são inversamente proporcional. O que isso significa? Que se um crescer, o outro diminui. Ok? Ó? Então ele pergunta o seguinte: o que acontece se multiplicarmos o 5 pelo próprio 5 para mantermos aqui a razão de proporcionalidade? Quanto B deve ser reduzido? Vamos pensar. Se eu multiplicar o 5 por 5, o 5 vai crescer, ele vai para 25, né? 5 vezes 5 é 25. Mas as grandezas aqui, elas são inversamente proporcional. Se uma crescer, a outra tem que diminuir. Ora, a primeira cresceu justamente porque nós estamos multiplicando por 5. Então, o que eu devo fazer por B? Devo fazer o inverso. Eu devo dividir por 5. Ok? Ó?
Se as grandezas são inversamente proporcionais, se eu multiplico uma por um valor, eu devo dividir a outra por esse mesmo valor. Então, b dividido por 5 é b sobre 5. E o que significa b sobre 5? É 1/5 de b. Tem um aqui próximo do b. Então, o que é 1/5 de b? O que é 1/5 de alguma coisa? A coisa inteira é o 100%. Se eu dividir em 5 partes iguais, cada uma das partes vai corresponder a qual porcentagem? A 20%. Ou seja, o 100% dividido em 5 partes iguais dá 20%. A nossa pergunta é quanto o valor de B foi reduzido. B ele estava inteiro, né? Então ele foi dividido em 5 partes iguais e foi reduzido para 1/5, foi reduzido para 20%. Então a redução foi de 80%, né? Nós diminuímos o B em 80%. Ok? Acertou quem marcou a letra D. Tranquilo? Espero que você tenha gostado, entendido e aprendido, certo? Então, até o nosso próximo vídeo.